que importam a Solano de Camargo, que é um especialista de direito digital. O governo federal elaborou 2 novos projetos de lei para regular as plataformas digitais no Brasil. Os detalhes com André Anelli. São 2 propostas do governo relacionadas à regulação das plataformas digitais. A primeira tem sido preparada pelo Ministério da Justiça e gira em torno do direito do consumidor. A proposta busca dar maior transparência de informações aos usuários, como identificações de publicidade e termos de usos. Outro objetivo é obrigar as plataformas a adotarem medidas de remoção de conteúdo que contenha crimes graves, como violação de direitos fundamentais, principalmente de menores de idade, e incitação à violência. Já o segundo projeto tem sido elaborado pelo Ministério da Fazenda e trata de questões concorrenciais e econômicas, mirando o mercado das redes sociais. A proposta busca ampliar o poder do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para definir novas obrigações para as plataformas. O objetivo é combater possíveis monopólios na oferta dos serviços. As informações são do jornal O Estado de São Paulo, que destaca ainda que a onda de desinformação sobre o Pix nas redes sociais fez com que o governo avaliasse a necessidade de acelerar a regulação das plataformas. O Executivo Federal busca uma nova tentativa de regular as redes sociais depois que a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como a Lei das Fake News, não prosperou no Congresso. De Brasília, André Anelli. Aí as informações do André Anelli sobre um novo PL para regular as redes sociais. E é por isso que o Solano está conosco, porque ele é das maiores autoridades do tema no Brasil, presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OAB de São Paulo. Solano, o que esperar desse novo projeto de regulamentação das redes? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Cuba, muito obrigado. Cumprimento a todos os meus colegas aqui de bancada, os telespectadores. Eu acho que é mais do mesmo, mais um projeto requentado, como tantos outros que têm sido oferecidos ali pelo governo federal, e muito embora o tema da regulação seja muito importante, é um tema que tem sido discutido não só no Brasil, mas em diversos outros estados, porque as redes sociais elas evoluíram, o comportamento das pessoas também evoluiu e a gente precisa de adaptação. O ponto sempre é a intenção, né? Por que regular as redes sociais? Então existem algumas questões assim, a gente aprendeu ao longo do tempo, né, que a gente tem o Marco Civil da Internet já com 10 anos, né, com quase 11 anos, que a gente aprendeu. Então lá no Marco Civil nós elegemos a possibilidade de a gente remover publicações mediante ordens judiciais, com a exceção, que está no artigo 21, com cenas de nudez ou cenas de sexo não autorizados. Sim. São situações que não dependem realmente de moderação judicial. Só que ao longo do tempo nós percebemos que existem outras situações que também poderiam ser removidas sem que houvesse uma discussão mais complicada, mais complexa, como por exemplo questões relacionadas à apologia a suicídio, à automutilação, crimes de ódio contra minorias ou contra grupos vulneráveis. São situações que, né, sem dúvida, poderiam ser ali atualizadas na lei. O grande ponto, Coba, que eu me preocupo sempre em colocar, é que muitas vezes o que está por trás é uma razão política. Porque a gente percebe, isso não é só no Brasil, acontece em outros países, que alguns setores, né, políticos têm mais facilidade de usar as redes sociais em seu favor do que outros. Como a gente viu aqui recentemente, por exemplo, nas eleições municipais. Então, o grande risco que a gente tem é que, ao invés de criar um ambiente mais saudável para os usuários, para as crianças, para os grupos vulneráveis, seria implementar formas de censura. E esse é muito assim a preocupação que tem que ser melhor discutida. Muito bem, e aí? Como é que vocês estão vendo? Para o Solano, não há nada de tão novo nesses projetos todos. Como é que você vê, Maria? Eu acho que é viável, é prudente iniciar esse debate, reiniciar esse debate, como o Solano mencionou. A gente precisa, de fato, tomar uma iniciativa para uma lei. Você acha que precisa? Eu acho que precisa, porque não dá para deixar assim ao léu, né? É preciso que haja uma responsabilidade. A gente sabe que a legislação
que cuida disso. Ela é de 2019, 2018, né? Ela precisa ser atualizada porque a tecnologia, ela avança com muita rapidez, muito mais rapidez do que como é feito na legislação. Então, é prudente que a gente... 2014. Então, Marco Civil bem 2014, mais, não é exato. Então, quantas coisas já... Quanta nova tecnologia já surgiu desde 2014? A gente vê aí o problema das deepfakes, por exemplo. Hoje na internet você entra, você não sabe mais distinguir o que é um vídeo deepfake do que um vídeo real. Inclusive, eu convido a todos a darem uma olhada no perfil do presidente da França, o Macron. Ele até fez um vídeo fazendo brincadeira com isso. Ele é vítima de deepfake, assim, zoando muito. E ele fala aqui, ó, gente, é isso. E assim, as imagens são muito realistas. Então, é preciso sim. Agora, eu defendo que seja uma lei, uma regulação que não restrinja, né, o setor, não restrinja o avanço de novas tecnologias. E para que isso aconteça, é preciso que chamem para conversar os melhores especialistas, as pessoas que trabalham no setor, para entender quais são também as dores e o que é preciso ser feito, para que não possa inibir nenhum tipo de crescimento do setor. Chegamos na metade do programa, hora em que eu acho que teremos uma divergência entre a bancada liberal aqui do programa. Ó. Sim. Entre o Diogo da Luz divergência. e a Maria De Carli. É isso? Maria acha que tem que ter. E aí, Diogão? Fortíssima divergência. Discorda da Maria? Me desculpe, mas do começo ao fim. Veja só, né? Com o Pacheco... Os liberais, eles assumem a diferença de pensamentos. Não, deixa eu falar uma coisa. Com o Pacheco, não tem desculpe, não tem, vou discordar de você. Verdade. Não, com o Pacheco é voadora. Com a Maria tem todo um jeitinho. Data máxima vênia, né, Diogo da Luz? Ele é um gentleman. É, isso aí. Não, mas a minha discordância é pelo seguinte: o que pode na vida normal, pode na internet. O que não pode na vida normal, não pode na internet. É simples assim. Falam toda hora, eu quero regular as redes para o seu bem, eu não quero que você receba bobagens e não sei o que, eu quero te proteger. Eu não conheço governos que fiquem protegendo a gente para começar, tá? Então eu não acredito nisso. Querem isso sim, regular as nossas opiniões. Porque eu pergunto, alguém tem notícia de alguma pessoa que tenha cometido crime numa rede social? Pessoa, não a rede, pessoa que tenha lá colocado um absurdo, não sei o quê, e que foi preso? 2, 3, 4, daquelas que normalmente foram questões políticas e políticas contrárias a algumas pessoas. Aí sim, aí eu vejo. Então o que eu entendo é que é preciso processar, prender, criminalizar, fazer o que for com as pessoas que fazem coisas erradas. Eu recebi um vídeo nessa semana, foi anteontem, eu fiquei literalmente enojado sobre o acidente que teve ali do lado do Campo de Marte. O vídeo dizia que esse voo estava levando drogas e ouro e documentos falsos, mas coisas assim horrorosas, mas deixava o proprietário do avião e o piloto numa situação assim de que o Marcola era bobinho, sabe? Eu fiquei enojado de ver uma coisa dessas. O normal seria o quê? Só para deixar claro, tudo mentira. Tudo mentira, absoluta mentira, absoluta mentira. E quem mandou isso vem com aquela história. Não, eu só compartilhei um vídeo anônimo. Quem compartilha uma coisa dessas é o criminoso. Se coloca seja na rede social ou no WhatsApp, essas pessoas não podem fazer isso. Essas têm que ser paradas. Não tenha dúvida. Mas quem vai parar, né? Não, posso A pessoa comete crime em público, ela tem que ser punida. Se ela for punida, nós vamos ver ela sendo punida e vamos entender que compartilhar asneiras anônimas também pode ser um crime muito grave. E isso que vai corrigir as coisas. Então vamos compartilhar tudo isso que foi dito aqui. Regulamentar redes sociais por meio das big techs acho difícil, né? Até porque hoje o governo Trump está dando uma liberdade que não era dada anteriormente. Mas sobre essas notícias, que não digo que são falsas, mas são notícias difamatórias, né? Injuriosas, isso é crime. E continua sendo. Então, assim, o que tem que a pessoa que se sentiu, logicamente, falar de duas pessoas que faleceram é muito simples, porque elas não estão aqui para se defender, mas os seus herdeiros, os seus ascendentes poderão processar essa pessoa pelos crimes, né? E, inclusive, existe hoje uma qualificadora, ou seja, uma causa de aumento de pena
para os crimes contra a honra praticados na internet, que é aquele que difunde, divulga, que é aquele que passa para frente esta informação. Então, eu acho que é chegada a hora de uma conscientização das pessoas de que, havendo crime na internet, que ela deveria sim, hein, Koba? Aí, procurar a Defensoria Pública, se ela não tiver condição econômica de ter um advogado, para processar aquele indivíduo. Mas tendo condição econômica de ir atrás de um criminalista e processar aquele indivíduo, porque só assim é que nós vamos ter a resposta adequada. E mais, o juiz tem que ter a sensibilidade de fazer com que, naquela condenação que ele deu, que ele determine aquela pessoa que praticou aquele agravo, né, publique na mesma rede social ou faça a devida retificação, dizendo sob pena da sentença e do crime de desobediência. Só assim é que vai mudar. Pois é, acho que até faz sentido discutir-se o aumento da pena quando ocorrida pela uma rede social, dada a dimensão gigantesca que isso pode atingir. Acho que isso faz sentido. Mas tem uma regra básica que está na Constituição, que ninguém está falando quando diz que é regular as redes, que é livre expressão, vedado anonimato. Uma rede social não pode aceitar um anônimo para publicar as coisas. Vamos lá. Isso é simples, já está na lei. Não, mas Solano, vai lá. É que não é assim que funciona, né? O grande problema é você saber quando a pessoa é anônima ou não é anônima, que isso é um problema... Bom, se a rede não sabe, ela não pode se estabelecer. Não, é que assim, a internet foi inventada nos anos 60 com base em 3 premissas. Uma delas é a liberdade total de opinião, a segunda é que você pode se manifestar de maneira a não ser identificado, e o terceiro é que o conhecimento, os direitos autorais, eles sejam colocados de lado. São 3 premissas de engenharia, não são nem jurídicas. E esse é o pressuposto que faz com que a internet tenha se tornado popular como se tornou. As redes sociais dentro desse arcabouço, ela é uma consequência. E é por isso que você pode criar uma rede social, por exemplo, com a foto do Koba. Isso que acontece. E como é que a rede social, do ponto de vista assim, tecnológico, vai saber se é o Diogo ou se é o Koba? Esse é um problema que... E olha que tem uma diferença, hein? Natureza. Não é por nada não, Diogão, mas tem uma diferença. Não, mas é que tem uma leve diferença. Agora, o que pode acontecer... Aparento ser bem mais jovem, sem dúvida. Né? E aqui é que existem os perfis certificados. Então, por exemplo, o que acontece, que é aquela velha história, quando se fala em regular as redes sociais, a gente precisa tirar o eufemismo. Significa censura. Seria obrigar as redes sociais a apagar ou remover ou tirar pessoas dali que contrariam o poder estabelecido. É isso. Mas você tem um grande censor. Funcionou na Rússia, funcionou na China. O grande ponto, só para concluir, Diogo, o grande ponto aqui seria o seguinte: o que é uma opinião besta, uma opinião errada, uma opinião equivocada, uma opinião que não tenha fundamento científico, de uma fake news que pode ter o propósito de manipular um sem número de pessoas e até derrubar um governante, como a gente viu em diversas situações, até na Primavera Árabe. Essas circunstâncias, elas merece uma ponderação que você pode transferir para as redes sociais, gerando assim um grande irmão, gerando assim uma companhia com poder sobre o que é verdade e o que não é, coisas que nenhuma rede social quer, mas nenhuma quer. Esse é o ponto. Nenhuma delas se arvora nesse direito. Ou você tem instituições, como temos no Brasil, nós indicamos quem? Não foi assim um órgão, como se previu no primeiro PL, né? Um órgão do governo federal que tinha uma atribuição, nomeado pelo presidente, para ir lá e intervir nas redes sociais. Aqui no Brasil... Dono da verdade. O judiciário. E tem funcionado, tanto que, para concluir, na eleição do ano passado a gente teve o fenômeno Pablo Marçal, que usou toda a experiência dele de redes sociais para as campanhas eleitorais. Ele acusou o candidato Boulos de fazer uso de drogas, de uma série de coisas, e aquilo foi removido muito rápido. Um juiz de primeira instância eleitoral suspendeu todas as redes sociais de Pablo Marçal até o fim das eleições. Isso é sinal que o Brasil está maduro no que diz respeito às instituições. Então a gente precisa só tomar cuidado um pouquinho, porque às vezes o nome é bonito, né? Regular redes sociais significa, na prática, censura de todo aquele que não tiver do lado do poder constituído. É, muito perigoso, né? É o grande temor, na verdade. Mas por isso que o PL lá atrás, aquele que não andou, que eles viram que não ia aprovar, ganhou o nome de PL das fake news. De um lado, mas por muitas outras pessoas foi chamado de PL da censura, né? Jogo da luz para depois a Priscila falar também. Priscila, tá difícil sua vida hoje, hein? Hoje as mulheres aqui... Mas eu sou a resistência, viu, Koba? Eu vou resistir aqui. Vai lá, Jogo da luz. Eu poderia até usar a foto do Kobayashi numa rede social para ganhar mais popularidade. Seria uma boa ideia. Mas eu posso também abrir uma conta no banco pela rede social. Não posso pela internet? E eu não consigo abrir com a foto dele, não. Eu não consigo abrir a conta com a foto dele. Eu tenho uma conta no GovBR. Será que
Eles podem supor que eu seja, de repente, anônimo lá? Conta certificada. Isso não é uma coisa muito engraçada, porque eu tenho conta ouro, eu fico pensando, coisa mais ridícula. Como assim? Tem classe de clientes? Claro é muito sem sentido. Claro que isso. tem. Você... diferenciar a população. O tanto de dinheiro que você tem no banco, você não vai ter uma classe diferenciada? Não, no GovBR. Eu sou mera Você pega fila? Eu sou mera bronca. No GovBR. Você vai pegar fila no banco, Diogo da Luz? Vai ser por informação. Coerente, na verdade. Eu disse que é no GovBR que eu tenho a conta ouro. Isso que não dá para entender. Mas se a rede não pode reconhecer e o banco pode, é porque a rede não está sabendo se estabelecer, então que não funcione. E mais, se ela resolver aceitar que eu entre anonimamente, aí ela fica responsável por aquilo que eu diga. Porque ela é identificável e ela está divulgando aquilo que eu anonimamente teria feito. Isso, e a gente faz igual a China. A China fez exatamente a sua narrativa. Ou seja, lá não tem Facebook, a China não tem X, a China só tem redes sociais em que os usuários são identificados. Exato. Isso nunca funcionou, acho que desde a Idade Média, quando começou a imprensa. Na verdade, essas pessoas têm o direito. E outra coisa, o anonimato, ele não é absoluto. Tanto que as redes, pelo Marco Civil da Internet, elas têm que oferecer, mediante a ordem judicial, o IP e o cadastro da pessoa. E pelo IP, as telefônicas, os provedores de acesso à internet identificam o assinante. Então, o fato de ser o Diogo fantasiado de Koba não quer dizer que ele está imune, de repente, de um processo. As redes sociais, de maneira legítima, podem identificar, junto com as telefonias, quem são os responsáveis. Então, Diogo, não podemos aqui virar a China e obrigar as redes a entregar todos os dados para o Estado. Não foi isso que eu falei. Elas têm que guardar para si, eles têm que saber. Você falou que se elas não identificarem diretamente, elas teriam que não se estabelecer não é sair ou serem responsabilizadas. Elas, ao receberem uma pessoa, elas têm que saber da identidade da pessoa, como o banco. E elas sabem. O banco não tem que estar entregando IP, a conta pro... Mas elas sabem, chama-se IP. Sim, então pronto. Se ela sabe, ela já Mas, por exemplo, qual seria a dificuldade de não ser possível fake? Simplesmente assim, ou você é uma pessoa física que o seu perfil vai ter o seu nome e seu sobrenome, ou um apelido publicamente conhecido, ou se você é um comércio, se você é uma lojinha de bijuteria ou de qualquer coisa, você tem que ser um MEI, pelo menos. Já ajuda as pessoas a se formalizarem, né? Você tem que ser um CNPJ, ou um CPF ou um CNPJ. Se você quer ser uma página de memes, você vai criar um MEI de meme, um CNPJ de memes. Sim. Mas atrás desse CNPJ vai ter um responsável para que, caso algum ilícito seja feito, civil, penal, qualquer que seja. O NIC.br, você tem todos os domínios, por exemplo, de pessoas jurídicas com o nome de um responsável que é um CPF. Então, assim, não é que é uma terra de ninguém nas redes sociais, é muito pelo contrário. Então, mas como é que eu consigo hoje, por exemplo, identificar alguém atrás de um fake? Só por um processo judicial. Então, essa na verdade, assim, é como está previsto no banco, no Marco Civil da Internet. Sim. Se por acaso eu sou atacado por algum crime virtual, eu peço para o juiz uma autorização, que isso sai muito rápido, está super aparelhado. Aliás, uma coisa interessante é você ver, por exemplo, meu pai foi investigador do DEIC nos anos 70. Você vê como é que é hoje os investigadores. Todos eles com amplo acesso tecnológico. Grande parte das diligências são feitas através justamente do rastreamento, né? Então, hoje em dia, o que acontece? A navegação digital deixa ali o rastro de quem entrou, que é o IP. Então, pode ser desde uma notícia do UOL até uma rede social. Eles têm ali o controle dos acessos. Isso é fornecido mediante ordem judicial para proteger o usuário. Mas, mediante requisição judicial, a polícia, o Ministério Público ou um usuário privado tenha sido vítima, ele consegue facilmente o acesso no JEC. Sem pagar custas, rapidamente. Sem advogado. JEC, explica aí, porque as pessoas que estão nos assistindo, JEC é Juizado Especial Cível. É o que antigamente era chamado de juizado de pequenas causas, que você não precisa sequer de um advogado para ir acessar um juiz. Seria isso, né, Solano de Camargo? Exato. Fala lá, Priscila Silveira, chegou a sua vez. Que bom. Vai lá. Então, eu concordo com o Solano, eu acho que, como ele bem colocou, a gente tem a liberdade bem ampla, né, com relação à internet como um todo. E eu percebo que nas redes sociais, as pessoas acham que, ainda que elas saibam que há essa liberdade vedada ao anonimato, elas utilizam porque é muito mais fácil cometer crimes. Não estou dizendo que elas façam só uso disso para o cometimento deles, mas acho que quando não tem rosto, fica mais fácil das pessoas criarem um pouco mais de coragem, né? E aí sair falando ao arrepio do controle feito pelo Código Penal nessas diretrizes que trabalham a pessoa não poder falar o que quer, né? E eu acho que é prudente, não sou a favor de censura, você bem explicou aqui, porque quando a gente fala controlar as redes sociais, eu vou falar a verdade, eu era meio que partidária do seguinte sentido: não, você vai controlar as redes sociais
é censura. E aqui você bem esclareceu, trazendo para nós que não há falar em censura, e sim, na verdade, colocar o que vai ser feito pela plataforma diante dessas condutas que até então não sofrem alguma espécie de responsabilização. Isso foi muito bom, aprendi muito em especial com isso. Por quê? Porque a gente cria um mecanismo de resistência à censura, né? Por diversos fatores, e eu coloco a minha pessoa nisso, falando, nossa, regular as redes sociais, criando um pânico, e hoje você bem esclareceu para nós aquilo que eu acho e concordo, que é dizer, olha, você tem a liberdade de escrever o que você quiser, assim como na rua, de você, né? Só que se você estiver dentro da minha plataforma, a regra é essa, e deve ser obedecida como é para você entrar aqui na Jovem Pan. Tem regras. A linha editorial, exatamente isso. É o princípio básico da convivência humana, né, gente? Sim. Vamos lá, né? E aí, só para terminar uma coisa, que aí nesse pontinho, viu, Diogo? Eu concordo com você, no sentido de que traz uma sensação de impunidade, porque muito embora o Januzzi tenha trazido aqui mesmo, ele trouxe o aumento de pena nos casos onde se faz uso, né, de redes sociais, aumento aí de 1/3, mesmo aumentando 1/3, não traz para a população, né, esse caráter de punição, porque você bem colocou isso, é verdade, não há, em regra, num primeiro momento, uma prisão para quem faz um crime, por exemplo, né, contra a honra, que fique bem claro aqui, porque existem outros crimes que daí teriam a punição, já de antemão. Então, traz uma sensação de impunidade, a pessoa acha que pode sair falando também. Então, eu acho que, nesse ponto, finalizando, acho que é prudente que a gente tenha, né, que se regularize nesse sentido. É claro que nem de longe, acho que ninguém aqui é a favor de censura, né? Penso eu que aqui ninguém vai fazer, olha, eu sou a favor da censura, porque eu acho que é um Estado democrático de direito e nós temos garantias que são fundamentais, Cuba. Pois é, e um ponto aqui, Cuba, só para colocar, por exemplo, hoje saiu a notícia em toda a imprensa do novo presidente do Senado falando sobre o 8 de janeiro. Né? O Gomota comentando assim, que na presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara, dizendo que não foi golpe. Isso levantou uma série de questionamentos, somente da Gleisi Hoffmann e tudo mais. Então, se eu falar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, isso, ou não foi uma tentativa de golpe, é fake news ou é uma opinião? Isso é muito complexo. Então, a depender de como eu conduzo a situação, eu posso estar cometendo até um crime contra o Estado Democrático de Direito ao dizer que não foi golpe. Suprimindo o debate. Suprimindo o debate. Tem o debate. E nós estamos vivendo, eu acho importante falar para a nossa audiência que é muito qualificada, que como o Diogo comentou, a Constituição é muito clara de que nós não podemos ter censura prévia. A censura sempre vem a posteriori. Depois que eu falar alguma coisa, se for considerado ilícito, ela pode ser removida. Porém, nós temos diversas decisões judiciais, inclusive no Supremo, proibindo muitas pessoas, até jornalistas, de manterem perfis nas redes sociais. E isso é uma censura prévia, porque eu não espero a pessoa falar e aí eu posso criminalizar, eu posso cobrar indenização, mas quando eu tiro ela das redes sociais e ela é jornalista, eu não só estou impedindo uma atividade que é profissional, como eu tirei a língua dela, ela não fala mais. Então isso é um problema que nós estamos vivendo hoje. Isso eu acho que o Congresso poderia, inclusive, se antecipar ao debate que hoje está no Judiciário e poderiam regular sim. E pior, em alguns casos, sem nenhum tipo de previsão em relação ao tempo, né? Exato. Acaba sendo até uma única espécie de pena perpétua em um Estado que não admite penas perpétuas, né? E sem previsão legal também. E aí a gente entra numa série de camadas de legalidade. É importante. Já temos censura no país. Isso é importante. E ela vem do Judiciário. É importante, bem destacado aqui. Não sou eu quem está falando, é Solange Camargo, professor de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, hein? Nossa autoridade aqui. Um outro assunto deste mundo